Olá, bom dia, segundo ano. Bora iniciarmos mais uma aula de Química? Hoje vamos falar sobre o capítulo Q19, que vai tratar o conceito de produto de solubilidade. Então, para abordar esse assunto, achei válido recapitularmos alguns conceitos, como solubilidade e precipitação. Então, pessoal, esse produto de solubilidade, ele acontece em equilíbrios heterogêneos, ou seja, existem substâncias ali envolvidas praticamente insolúveis. Então, a gente está falando de solubilidade, substância insolúvel. Vamos acompanhar aqui para relembrar esses conceitos. Então, eu trouxe aqui um comparativo. Por exemplo, a água do mar é salgada por quê, pessoal? Porque a gente tem diversos sais, né, dissolvidos ali, como o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, e esses sais estão solúveis na água do mar, né? Então, eles conseguem se solubilizar e ter ali uma mistura homogênea, certo? Mas existem sais pouco solúveis, tá? Então, formam precipitados, que são como se fosse partículas, pigmentos que ficam ali mostrando que tem um equilíbrio heterogêneo, por exemplo. Então, aqui eu tenho o caso do carbonato de cálcio, que é um sal utilizado, né, nas pastas de creme dental, e ele é formado por meio de precipitados, ok? Então, a gente tem esse comparativo. Então, os sais, como eu acabei de falar, né, tem os solúveis, como o cloreto de sódio, mas a gente também tem os pouco solúveis capazes de formar precipitados, tá? Então, se a gente está falando de sal, lembra que nas aulas anteriores eu achei válido relembrar o conceito de cátion e ânion, que são os íons, que em contato com a água, né, em solução aquosa, acontece a dissociação. Então, eles se separam por causa da ligação iônica, né? A gente faz essa troca ali de elétrons. Então, o sódio ele perde seu elétron para o cloro, tornando-se um cátion, né? E o cloro, por ter recebido, ficou como o ânion da questão. Então, está aqui um exemplo de uma dissociação de um sal solúvel. Agora, a gente tem aqui o caso de um sal pouco solúvel, como o cloreto de prata. Então, eu tenho aqui demonstrando, né, essa dissociação, assim como mostrando ali a setinha. No caso, a gente tem um caso de equilíbrio heterogêneo. E olha a imagem, por que é heterogêneo, né? Ele é pouco solúvel, ele não consegue se solubilizar em água. Agora, nós vamos relembrar o conceito de solubilidade, visto em sala de aula lá no início do primeiro bimestre. Vocês lembram? Então, a solubilidade, né, acontece em soluções, e aí a gente tinha 3 casos, das soluções saturadas, das insaturadas e das supersaturadas. Então, a solubilidade de um sal representa-se pela letra S e corresponde à concentração máxima de soluto numa solução saturada. Então, lembrando, a solução saturada, ela era aquela em que eu tinha ainda ali um sistema homogêneo, né? Era tipo o limite, aonde eu tinha a massa de soluto dissolvida igual ao permitido pelo coeficiente da solubilidade, tá? E essa solubilidade ela varia conforme a temperatura e a unidade de medida, por exemplo, pode ser grama por litro ou mol por litro. Dando sequência, agora vamos agregar solubilidade com equilíbrio químico. Então, aqui eu tenho, olha, uma equação de dissociação de um sal pouco solúvel, que vimos agora há pouco, né, o cloreto de prata. Olha que interessante. No sentido direto, né, do equilíbrio químico, a gente tem a dissociação do sal, certo? Formação dos íons. E o inverso, a gente tem a formação do precipitado, ou seja, esses íons no estado aquoso voltando ali a ser sólido, tá? E lembrando que a solubilidade depende da temperatura e pode ter várias unidades. Então, aqui eu tenho um gráfico mostrando, né, como que a solubilidade varia conforme a temperatura. E você pode ver, né, que quanto maior a temperatura, você vai ter ali uma solubilidade maior. Então, eu tenho um comparativo de algumas substâncias, como cloreto de sódio, cloreto de potássio, dentre outros. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre equilíbrio de solubilidade, que é aquela partinha chata da matemática com a química que vocês não gostam muito, né? Então, assim como existia a constante de equilíbrio químico, constante de equilíbrio iônico, também existe a constante de produto de solubilidade chamado Ks. Então, a maneira de calcular
é bem parecida com a que a gente viu no equilíbrio. Então, sempre era a concentração dos produtos no numerador, né, dividido pela concentração dos reagentes, que ficava no denominador. Mas observe que a concentração dos reagentes está no estado sólido. E aí, lembrando, né, que no estado sólido a gente não tem variação, e então não entra na constante de produto de solubilidade. Dessa forma, a constante de solubilidade sempre vai estar em função da concentração dos produtos, tá? Agora, um detalhe importante. Vamos entender melhor essa equação de dissociação desse sal pouco solúvel, que no caso é o iodeto de chumbo, Pb(I2). Aí envolve vocês saberem também dominar, fazer essa dissociação, essa separação do cátion e do ânion. Por exemplo, por que ficou um 2 na frente do iodo e do chumbo não, né? Por que ficou carga 2 mais aqui e aqui menos? Então, até existe uma tabela de cátions e ânions para facilitar a vida de vocês, porque requer conceitos lá do primeiro ano. Por exemplo, o iodo, ele lá na tabela periódica, ele é da família 7A, tem 7 elétrons na camada de valência e tende a formar o ânion de carga 1-, né? Porque ele só precisa de um elétron. Já o chumbo, ele é um metal, né? E ele tende a ser carga 2+. Então, para balancear, né? Porque lembra que a somatória das cargas em uma espécie neutra tem que ser igual a 0. Por isso que ficou esse coeficiente estequiométrico 2. E lembra que os coeficientes estequiométricos, que são esses numerozinhos que ficam aqui na frente, eles viram expoente na constante de equilíbrio? Então, lembre-se, se tiver númerozinho aqui na frente, vocês precisam colocar como expoente, ok? Vamos dar continuidade aqui. Então, o Ks, né, que é a constante de produto de solubilidade, só depende da temperatura e está relacionada com a concentração dos íons dada pela estequiometria da reação, ou seja, né, você precisa lembrar dos coeficientes. A concentração dos íons em solução está relacionada com a solubilidade do sal pelos coeficientes estequiométricos. Então, aqui, olha, já que a gente está falando de uma situação em equilíbrio, a gente tem uma condição inicial, né? A princípio, na concentração, eu não tenho formação de íons, mas ali, quando começa a reação, aí sim. Só que observe que o S, a gente está falando da solubilidade. E aqui, olha, eu tenho o coeficiente estequiométrico 1, então ficou só um S. Já no caso aqui do iodo, como eu tenho coeficiente estequiométrico 2, olha como é que ficou. Ficou 2S. Aí agora é só pegar essas informaçõezinhas e colocar na fórmula da constante de produto de solubilidade. Aqui, como é 1, não tem expoente, só fica o S, vezes. Aí eu pego essa informação, coloco aqui dentro e não pode esquecer do expoente. Fazendo essa multiplicação aqui, olha, eu fico com 4S ao cubo. E aí, se a atividade falasse que a solubilidade vale determinado número, bastava você colocar aqui no lugar do S para achar o valor do produto de solubilidade, ok? Então, eu vou fazer o detalhamento passo a passo, a partir da matemática, do desenvolvimento com vocês, para vocês não terem dificuldade. E para finalizarmos, pessoal, vamos fazer um comparativo com relação à quantidade de íons presente ali em solução e a constante de solubilidade. Só que antes, vale lembrar, né, que a gente está falando ainda de condições de equilíbrio. No caso, um equilíbrio iônico heterogêneo, já que trata de sal pouco solúvel. Então, olha, na reação direta, né, eu tenho ali o reagente, né, o sal sólido, se convertendo a íons, né, acontecendo a dissolução. Mas na reação inversa, eu tenho a formação de precipitado, ou seja, esse íons que já estava em solução aquosa retorna ali na forma de precipitado sólido. Então, se eu fizesse um comparativo para saber se a solução está saturada, insaturada, vamos acompanhar. Quando eu tenho uma quantidade de íons menor que a constante de produto de solubilidade, eu tenho uma solução insaturada, tá? Ou seja, homogênea ainda. Mas quando a quantidade de íons é igual à constante de produto de solubilidade, eu tenho ali uma condição de equilíbrio dinâmico
e uma solução saturada. Já quando a quantidade de íons for maior do que a constante de produto de solubilidade, aí sim eu tenho uma solução supersaturada com corpo de fundo, ou seja, precipitado. Tá ok? Então, encerramos por hoje e ao longo da aula eu vou ajudar a vocês fazer o desenvolvimento passo a passo da resolução da constante de produto de solubilidade por meio das atividades, tá bom? Ótimo dia de estudos e até a próxima!